2005, às 14h08, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. 2005. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Eu falei 2005? 2005. 2025, né? O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ana? Aniversariantes da semana. Ontem foi a minha irmã, Maria Aparecida da Conceição, Gabriele Matiuschenko, do Paraná, Maria Helena de Barreiras, Bahia, e Maria Ivete Garcia Piazza. Hoje, Alex e Rosa Matiuschenko, do Paraná. Amanhã, a nossa irmã também, Cátia Regina da Conceição. Dia 9, Ivonete de Foz do Iguaçu e Zélia Guimarães, de Belo Horizonte. Dia 10, a nossa sobrinha, filha da Silvana, Maria Isabel Conceição. Camila Altamira, Pará. André Alves de Souza, de Barreiras, Bahia. Hugo Caixeta, de Minas Gerais. Isabelle Andrade Brick, de Gaspar. E Maria Ira, da Inglaterra. Dia 11, Terezinha de Paulo Frontin, Paraná. E Clodoaldo Martins dos Anjos, aqui de Taquaras. Dia 12, Valmir Guimarães Pinto, de Belo Horizonte. E Rosária de Lourdes e Cláudio, Minas Gerais. Dia 13, Fernanda, do Canadá. E Antônia de Guaratinguetá, São Paulo. A gente oferece todas as músicas para todas as pessoas, né? Em especial a nossa irmã, a Cátia, a Cida, e a nossa sobrinha Maria Isabel. E, por enquanto, ainda não abriu e-mail. Tem música já? Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14h14. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário. Hoje aprendi uma coisa que nem sabia e nem vocês sabiam. Que o maior compositor do mundo é Cristo, né? Tua mensagem é 2005? Nessa mensagem 7. ele diz que todos os pássaros, cada um com seu canto, ele que foi o autor, o compositor. Você imagina? Eu teria uma conclusão na hora, estava lendo. Ele que é o poder dele, cada passarinho ele pôr o canto diferente um do outro. Quando eu pedi para ele se era para escrever mais alguma mensagem, a resposta não dizia nada. Mas ele estava esperando se gostou do programa de ontem. Então hoje, dia 7 de junho de 2015, diz: será assim no meu novo mundo. Para ele eu perguntei: meu doce e amado coração de Jesus, conforme estamos transmitindo o programa daqui de casa, como foi o de ontem? O Senhor gostou? E a nossa mãe, que é sua, e São José? Olha só o que ele diz a resposta: toda beleza que se presta a mim é recebida por todos que junto estão comigo no céu. Tu, meu filho Pedro II, já tive tantos profetas, mas nenhum pôde fazer o que vens fazendo com a tua família.
Este tipo de serviço é o que mais me alegra nesse tempo de tanta tristeza. Se os olhos das pessoas pudessem enxergar, seria o mais sublime amor para com seu Criador, mesmo ainda estando em um corpo que veio ao mundo pelo pecado original. Já é considerado santo, porque sabe usá-lo a serviço do seu Deus. Estes são os momentos em que deveriam olhar para uma santa família como exemplo, e não esses programas que não têm nada que me agrada por ter tantos escândalos e pornografia. E meu novo mundo vai ser assim, um povo santo cantando hinos de louvor para mim, junto com a minha Santa Mãe e José. Receberemos, agora vocês prestem atenção, receberemos como teu filho faz na época de Natal. Assim será com todos os que por mim estão esperando. Quero ouvir só alegria saindo da boca de todos, cantos que só falam de amor, louvando ao seu Deus, que sou eu, vosso Salvador. Procure, meus filhos, fazer isto nos momentos quando for possível, como os pássaros fazem para mim. Nenhum deles procura imitar a voz do humano. Os homens, sim, é que se encantam com os seus cantos. O compositor, de cada um com seus assovios, sou eu, que ensinei a toda a natureza que me obedece. Será assim no meu novo mundo que está para vir. É só aguardar, porque tudo já está pronto para quem vem me honrando. Jesus de Nazaré e Pedro II. Você imagina, né? Na hora que ele criou os pássaros, ele pôs em cada biquinho daqueles pássaros. É por isso que eu admirei tanto naquela vez que veio aqui cantar para mim. O que queria dizer aquilo, né? Que Deus estava alegre, certo, contente por tudo que a gente veio fazendo. Mas esse pássaro me encantou, que eu nunca tinha visto. Ele cantava e dançava, de alegria. É assim que Jesus quer, né? Não como diz ele, esses programas que não tem nada que me agrada por ter tanto escândalos e pornografia. Quando Deus, que pôs o Adão primeiro no mundo para cuidar do jardim do Éden, ele se viu numa tristeza. Viu os pássaros cantando, tudo alegre, os animais, tudo mansinho, não tinha nenhum feroz. Mas ele sentiu que Adão estava triste por não ter, sabendo que os pássaros tinham os companheiros um do outro, os animais. Então, onde ele fez a mulher. Mas pela Bíblia que diz, e que agora veio ao meu livro, quem escreveu aquela parte que ele proibiu comer o fruto, não é uma maçã, como diz, não. O fruto do pecado original. A Eva podia pôr no mundo os filhos sem o pecado da carne. Sim, porque ele deu todo o exemplo. Pelo seu Santo Espírito entrou no ventre de Maria e ela deu à luz ao Filho de Deus. Era para ser a geração assim, mas pela desobediência, pela inveja, Lúcifer tentou até na última hora, não conseguiu Adão, que tentou, mas conseguiu a Eva, que é do sexo feminino mais fraco, e ela
então cometeu aquele pecado? Por que ela cometeu o pecado? Qual foi o sentido? É que hoje a gente está vendo. Se eu estou vendo, muitos estão vendo, senhoras com sua veste que tapa todo o corpo. O que é que meus olhos vão ver? Eu vou ver você, homem, uma mulher perfeita, como Deus criou, obedecendo a lei. Agora, quando você chega num lugar, como no verão aqui na praia, que é um escândalo, muda o sentido. Muda o sentido da pessoa. Não tenha, vem dizer que, não, eu não olho. Olha assim, olha porque o diabo, ele tenta até na última hora. E os dois estavam sem roupa. Então, Adão não via pecado nenhum, porque não sabia. A Eva também não. Os dois eram como criança inocente dentro do jardim, do Éden. Mas o diabo disse, não, espera aí. Ela com esse corpo aí, eu vou dizer para ela que Adão está aí já pronto. Foi aonde ele tentou a Eva, e a Eva cometeu o seu pecado, o primeiro pecado original, para que nós estamos ainda com esse corpo mortal, porque nós não precisávamos morrer. É aí que vem o pecado maior e que agora a humanidade caminha para este fim tão triste, porque as maiorias do homem que quer se enriquecer para ter tanta mulher que ele quer, e o pecado cada vez mais aumentando, o fedor na terra, e agora passou o diabo a usar o homem com o homem. E em São Paulo, muitas pessoas, vocês mesmos, o que está acontecendo que São Paulo não tem água para tomar, está se acabando a água. Hoje é um dos maiores desfiles que tem, dos filhos da perdição em São Paulo. Vem gente de vários países. Então é um momento que nós devemos ficar preparados. E sempre alegre, cantando belas melodias. Eu, quando componho a minha música, eu sinto que o Espírito Santo está me ensinando. Quando não adianta. Eu escrevo 3, 4, 5, 8, 10, não sai direito, sai tudo errado. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo. E nós devemos sempre estar preparados, alegre, bem comportado, cantando para Deus. Mesmo que seja, diz uma mensagem, mesmo que seja trabalhando só assoviando. Você está trabalhando porque você não pode estar cantando no meio do povo, lá, trabalhador, que o dono deve chamar a atenção. Mas assoviar, eu acho que não. Então, é o momento que aqui ele passa, né? Que ele diz, e a gente, natural, o que é que eu tenho que fazer? É agradecer. Agradecer e ficar contente, porque para mim é o maior presente do mundo. Toda beleza que se presta a mim é recebida por todos juntos, estão comigo no céu, todos. Quando o meu filho que diz aqui, que vai cantar na porta de uma pessoa, numa alegria eterna de reis, e que recebe com carinho, é assim que ele diz. Todos nós devemos sempre estar alegre, contente, tirar da cabeça o que não presta. Tirar da cabeça o que não presta. Estar sempre preparado. Porque a gente não sabe o momento, a hora, a gente não sabe. Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 25 minutos. Agora tem meia, não? Tem. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, família Conceição e toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. A todos, salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José. Peço a bênção do santo profeta Pedro II e de todos os padres conservadores que foram fiéis à obra. Ofereço o programa com todas as lindas canções para todos aniversariantes deste mês, desejando felicidade, muito amor e paz a todos. Ofereço também para toda a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa.
que estão a serviço de Deus. Para meus irmãos e todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro, fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Um feliz e abençoado domingo a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Também ele manda algo para a dona Maria José, lá de Cássia, Minas Gerais, que está assistindo esse lindo programa. E ofereço todas as lindas canções para ela e sua família. Ela pediu para ele mandar um abraço e ele está mandando um abraço também para a dona Maria José, de Cássia. Judite Gatinho, de Altamira, Pará. Salve Maria, gostaria de oferecer todas as músicas do programa para todos os ouvintes, de modo especial para minha filhada Camila, que no dia 11 deste completará mais um ano de vida. Peço todos a bênção sobre ela. Judite Gatinho, de Altamira, Pará. Lenilda Gonçalves dos Santos Neto, de Vitória do Xingu, boa tarde, salve Maria Santíssima, glorioso São José e Papa Pedro II, ofereço esse maravilhoso programa para todos aniversariantes deste mês, em especial pela minha prima Camila e também para mim, que é hoje. Abraço a todos, Lenilda Gonçalves dos Santos Neto, de Vitória do Xingu. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde, irmãozinhos, em Cristo Jesus, a bênção do nosso santo profeta Pedro II e a nossa matriarca Ladires. Ofereço todas as belas canções do programa à família Conceição, aos aniversariantes da semana, em especial a minha linda florzinha Camila Gomes. Que a Sagrada Família te abençoe com muita saúde, alegria e continue sendo essa jovem linda e com um carisma encantador. Ofereço também ao Eugênio e toda a sua comunidade, ao nosso grupo de oração e todos os grupos do mundo inteiro. Que nossa Mãe Rainha nos proteja e nos guarde sempre. Que assim seja. Abraço carinhoso a todos. Elda Maria de Altamira, Pará. E agora tem música? Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 31 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 7/6/1995. A perseverança que devemos a Deus. Meu filho, é pelo sofrimento de muitos que minha luta é constante na terra. Se não fosse o meu amor que eu tenho pelos menos favorecidos, nada mais restava a fazer. Quem tem amor para dar por um irmão que sofre, que o faça, como eu fiz e estou fazendo. Quem pensa que o mundo ainda vai longe, está enganado. A pior espécie de atos diabólicos nunca esteve tão grande como agora. Tem gente que está vendendo crianças para os laboratórios especialistas para tirar órgão do corpinho das crianças, para pôr nos filhos dos ricos. Tem mulheres que usam o seu corpo para esconder drogas. Tem padre que finge ser padre, mas é como uma serpente, engana o povo e depois dá o seu bote. Assim, meu filho querido, é a rotina do mundo. O pior é que não tem mais censura para isto. Todos têm caminho aberto. Quando tu olhas para o céu à noite, meu filho, e me perguntas como irás subir se tens medo de altura, te garanto, filho, que aqui em cima é mais seguro do que aí embaixo, porque aqui eu vivo. Eu, Jesus, teu Salvador, aí embaixo só tem gente de toda espécie para tirar o que os outros têm e matar. Bento, meu filho, que por mais que queira prolongar o fim dos tempos, não seria possível, porque a máfia é tão grande no mundo que nem a bomba mais forte ela não abrangeria o que os mafiosos estão fazendo, porque eles estão em toda parte, é no governo, é nas repartições públicas, é nos hospitais, é nos campos. Em cada esquina das grandes cidades pode-se ver eles como formiga carregadeira, que vai destruindo toda a plantação, e para meu desgosto, dentro de minha igreja eles se infiltraram, para tirar da mão do Papa todos os meus direitos, onde eles querem colocar um falso para sentar na cadeira papal. É uma luta, meu filho, para completar o tempo certo. Por isso eu peço a todos os meus filhos que não deixem de rezar. Façam tudo o que for possível para passar por essa porta, porque tão logo ela irá se fechar, e que depois de fechada não abrirá para mais ninguém,
E quem ficou do lado de fora não vai ver um novo dia nascer, porque o que passou, passou. Só vai ficar o que é meu, para tomar posse da nova terra que vou criar e que já está pronta para ser entregue aos meus filhos. Nela ninguém vai ter mais problemas, porque tudo foi consumado o que era de ruim. Meus filhos queridos, quando estiverem lendo esta mensagem, lembre-se como tudo isto que acabaste de ler fosse já nesta hora, neste momento, e daí o que tu ias me dizer? Senhor, eu pensava que iria ainda muito longe, por isso não me importei. Achei que o papel aceita tudo e não era nada como estava escrito. Então, meu filho, eu te direi, agora não adianta mais. Perdestes tudo o que eu tinha para te dar. Não podes mais ser o meu filho. O diabo te enganou até na última hora. Assim será a surpresa para bilhões da face da terra. Obrigado, meu filho querido, porque eu te quero muito por sempre me ouvir. Jesus. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que estão lá na Casa do Eugênio, pessoal de São João del Rei, os mineiros lá, né? Onde tive eu e o João Batista lá almoçando com eles. E também o pessoal do Paraguai, ao Donizete, o seu pai, o seu irmão, que está vindo pela primeira vez aí. A todos vocês que estão nos visitando novamente aí. Usando do título da mensagem, perseverança, estão perseverando na sua fé. Tem um do Mato Grosso também lá. Tem o senhor do Mato Grosso, né? Moço. Chegou agora também, isso mesmo, chegou um do Mato Grosso. Essas pessoas, como eu sempre falei aqui no programa, eu admiro, tenho um profundo respeito e admiração, não que eu não tenha pelos outros que moram aqui próximo, mas a dificuldade que eles passam em todos os sentidos, financeiro, distância, às vezes outras complicações, mas não deixe de participar, não deixe de vir quando é possível. Isso sim é perseverança às coisas de Deus. Vindo aqui para a mensagem, o título é A Perseverança que Devemos a Deus. O que significa perseverança? A maioria sabe o que é perseverança, mas não aplica a palavra em si. A gente, quando é criança, todos nós, a gente não tem perseverança por quê? Porque não tem responsabilidade. Está vivendo num mundo de fantasia, de brincadeira, sem responsabilidade, sem compromisso. Então, ser perseverante no quê? Em acordar amanhã e brincar novamente? Não. Por isso que eu cheguei à conclusão, hoje eu penso, que perseverança está atrelado à responsabilidade. Quando a gente começa a crescer, virar adolescente, a gente começa a estudar, eu acho que não tem ninguém diferente. Todos pensam do mesmo jeito. Preguiça de ir para a escola. Eu não consigo entender, não consigo aprender. Isso tudo faz parte da vida. Mas lá para frente a gente começa a ser o quê? Ver, criar responsabilidade. É só que eu tenho que perseverar. Eu tenho que estudar para que eu possa ser alguém na vida. E essa perseverança acompanha a vida da gente até a morte, até partirmos daqui. Em todos os sentidos. No trabalho, se a gente não perseverar, a gente não aguenta em trabalho nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. No casamento, se não houver perseverança, primeiro ano já se separa. Porque começa a vir as dificuldades, começa a vir as responsabilidades, que muitos não entendem isso aí, não querem se incomodar.
querem levar a vida na maciota, mais tranquila. E não é assim. A vida é desafiadora. Por isso que Deus fala aqui, Jesus fala, perseverança que devemos a Deus. Deus não nos deu essa vida para ficarmos embaixo de um pé de coqueiro, tomando sol, tomando água de coco. Não é assim. Mesmo porque Ele nos deu liberdade. E dando liberdade para o ser humano tanto cresce como tropeça. E Deus quer que levantamos cada tombo que a gente leva. É para frente que se olha. Isso a gente fala aqui, que às vezes a pessoa compreende que é só perseverança nas coisas de Deus. Perseverança na vida. Obviamente, com o passar do tempo, você vai amadurecendo a tua fé. Você vai conhecendo mais sobre o mundo, mais sobre Deus. E Deus espera o quê? Que você seja perseverante nas coisas que você aprende sobre Deus. Não desista ou não olhe para trás por qualquer percalço da vida. O pai, quando foi chamado em 72, eu lembro bem, não tudo, óbvio, que eu era muito também criança, tinha 11 anos, não tinha essa maturidade toda, não tinha essa responsabilidade toda como devo ter hoje. Mas eu imagino como o pai sofreu para manter essa perseverança dele. Tinha tudo, 90% para dar errado. Os parentes não aceitando, os amigos chamando de louco, os eclesiásticos, os padres, achando que é tudo da cabeça dele. Então hoje eu falo com toda certeza, 90% de todo o trabalho dele era a chance para não dar certo. E 10% foi a perseverança dele. Depois de tanta luta, depois de tanto trabalho, depois de tanto perseverar, depois de tanto provar para Deus a sua fé, que Deus testava ele direto, como testa nós também. Ele chegou onde chegou. Hoje ser considerado um profeta dos últimos tempos. Acha que isso é pouco? Acha que isso é um título que se dá a qualquer um? A qualquer enganador por aí? É fácil. Seria fácil para mim. Como para o José Roberto, como o João Batista, como para minhas irmãs. O pai não está mais agora, não está mais entre nós mesmo. Vamos manipular. Vamos fazer do nosso jeito agora. Que com certeza a gente aprendeu muito. Mas não tem como fazer isso. A autenticidade de uma personalidade, de um personagem, é praticamente impossível de falsificar. O profeta não chegou onde chegou de graça. O profeta ele teve muita perseverança. Senão não teria chegado tão próximo de Deus como ele chegou. E Deus aqui nessa mensagem, ele enfatiza que não devemos abandonar, relaxar ou nos decepcionar por qualquer coisa. Hoje, com essa idade toda, com esse trabalho que a gente leva, a gente mesmo, eu tenho que ter um pouco mais de perseverança. Às vezes fico em casa, desanimado, não vem o terço. Isso o que é? Covardia, falta de perseverança. Buscar as coisas de Deus. Tendo essa autocrítica, olhando para dentro de mim, como eu posso criticar o que está fora de mim?
as outras pessoas. Mas nós temos a receita. Nós temos a responsabilidade. Nós temos hoje que entender que o caminho de Deus é feito de perseverança. Porque por qualquer coisa a gente cai. Engraçado que as pessoas, nós seres humanos, a gente tem certos projetos na vida que não desiste por nada. Guardar um dinheiro para o futuro, poupança, poupar, adquirir bens, estudar, virar médico, advogado, um juiz, um engenheiro. E a gente se empenha nesse objetivo e bota uma perseverança que nada nos abala. Por que com Deus é diferente? Por que essa nossa covardia? Qualquer coisa a gente se decepciona. Eu tinha a minha fé, eu acreditava, mas eu vi um padre fazer isso, eu vi uma freira fazer isso, eu vi falsos profetas prometer certas coisas e tudo mentira. Será que você está sendo justo com Deus? Será que estamos sendo justos com Deus? Desistir por qualquer coisa? Deus nos dá a liberdade. Deus nos dá a oportunidade de ver o certo e o errado. Fazer uma avaliação. Justamente por isso, Ele não interfere. Seria muito fácil para Ele interferir. Vocês vão fazer isso, vão ser isso como eu quero e pronto. Ele tem poder para isso. Mas Ele não quer. Ele não quer fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Deus não conseguiu nem evitar Lúcifer de o trair. Não que Ele não tenha poder para isso. Mas isso não é o papel de Deus. Deus dá a liberdade até para o anjo principal dele trair ele. E a gente fica se apegando, às vezes, em coisinha pequena. Como aqui essa obra da Palavra de Deus. Pessoas que eram fervorosas, que vinham aqui acompanhando, vinham de longe, às vezes. Era Deus no céu e o Bento na terra. Hoje, por qualquer besteira, qualquer fracasso, já desistiram da obra. E o pior, desistiram e saem falando mal. Provando o quê? Que era um bando de fraco. Que era um bando de pessoas sem fé. A ver para a própria família. Brigou com o filho, brigou com a mulher por causa da obra. E hoje fala mal sobre a obra, contra a obra. Então que possamos entender isso. Que o caminho de Deus, se a gente não tiver uma perseverança, se a gente não for persistente, a gente fica pelo caminho. Aí Jesus aqui fala no final. Vamos chegar no final, vamos dizer o seguinte. Agora, não adianta mais. Perdesse tudo o que eu tinha para te dar. Não podes mais ser meu filho. O diabo te enganou até a última hora. Esse é o maior medo que deveríamos ter, que eu tenho. Ou acho, por exemplo, que eu tenho a certeza máxima do que eu estou fazendo as coisas certas. Não. Eu não tenho certeza, nem posso ter, que seria arrogância demais da minha parte. Mas eu tenho certeza que eu não posso desistir desse caminho por qualquer buraco, qualquer tropeço. Essa convicção eu tenho que amadurecer cada dia mais e levar até o final da minha vida. Que vocês aí, do outro lado da tela, reflitam sobre isso. Se vocês estão realmente sendo perseverantes nas coisas de Deus e na sua vida, com a sua família, com o seu emprego, os teus amigos. Persevere, não desista fácil. Esse mundo, depois do nosso nascimento,
no momento que a gente parte a existir nesse mundo, é um mundo que cada dia é uma batalha. E só iremos ver se vencemos a batalha ou não no dia da nossa morte. José. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. Tem e-mail, Ana? Tem. A dona Conceição manda uma homenagem para sua filha Camila. Você foi a realização de um sonho. Todo ano comemoro a felicidade de ter visto você nascer. É um orgulho te ver crescer e se transformar nessa pessoa forte, alegre e carismática, cheia de fé e temente a Deus. Que todos os anjos e santos iluminem seus caminhos e a Sagrada Família te proteja hoje e sempre e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa como tem sido até agora. Felicidades, minha querida princesa, de sua mãe Conceição Gomes. Feliz aniversário. O Eugênio também manda a próxima música para a Fátima Carreiro, do Canadá. Ela estará de aniversário amanhã, dia 8. Também para a Cátia da Conceição, pelo seu aniversário amanhã. Esse que mandou foi o Eugênio. Também a gente manda a música do programa para o seu Teru e Dona Ágata, que fez 48 anos de matrimônio, dia 4, nessa semana agora. Parabéns para vocês e as músicas também para vocês. Ivone Bleme, Serranópolis, Iguaçu, manda boa tarde, salve Maria. Ofereço o programa para todos da família Conceição, para o Eugênio, toda a sua casa, para todos que estão assistindo o programa, para todos os aniversariantes do mês de junho, em especial para Camila Gomes, Altamira Pará, e também para Dolores de Rondônia, pela passagem do seu aniversário, dia 10 de junho. Desejo muita paz, saúde e felicidade, que Deus e Nossa Senhora abençoe elas hoje e sempre. Abençoado final de semana para todos. Ivone Blemer, de Serranópolis, Iguaçu. A Glória da Alemanha manda boa tarde, querida família Conceição. Obrigado por mais um lindo programa. Parabéns a todos vocês que o fazem possível. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço para todos. Desejo um feliz aniversário para todos aniversariantes dessa semana. Que Deus os abençoe. Ofereça as lindas músicas para toda a família e para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Quem mandou foi Glória da Alemanha. Rosana de Bento Gonçalves manda boa tarde, salve Maria, glorioso São José. Gostaria de oferecer o programa de hoje especialmente à minha irmã Lenilda, que está de aniversário hoje, e também para Camila Gomes, que dia 10 será de aniversário. A todas as caravanas que estão indo para o santuário, a todos da Palavra Viva de Deus e para a família Conceição, com muito amor e carinho. Bendito que vem em nome do Senhor. Abraço de Rosana de Bento Gonçalves. E a música? Vida, toda consagrada,
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer um comentário. Mensagem do dia 7/6/2000, os adolescentes. Santa Teresinha fala: todos foram criados iguais. O que Deus propôs a um, também fez com todos e continua fazendo. É ter direito de participar da vida eterna, em um conjunto de palavras que se junta tudo numa só direção, a salvação. Nesse período de sua ressurreição até agora, foi dada toda a liberdade. Não proibiu nada, pois todos são livres. Direito esse que cabe a cada um. Mas os adolescentes vivem numa revolta como nunca houve. Por quê? Por quê? Primeiro, não tiveram uma boa educação. Segundo, não lhes foi dado o conhecimento certo da doutrina que tiveram. Terceiro, seus pais, a maioria, só souberam pô-los no mundo, mas o carinho com eles quase nada tiveram. Quarto, vidas desperdiçadas, correndo atrás de bola e dela vêm palavrões e vícios. Quinto, a falta de um bom diálogo durante as refeições, fazendo-se comportar na mesa quando se sentam para comer e fazer as preces em agradecimento. Sexto, ensinar como se deve vestir um traje decente. Sétimo, aconselhar os filhos a não usarem coisas femininas e nem as filhas usarem trajes masculinos. Oitavo, falar a eles que o corpo precisa da alma, assim como a alma precisa do corpo diante de seu Criador, mas com o máximo de respeito. Nono, terem uma boa educação religiosa, ensinando-os a se comportarem na Santa Missa. Décimo, incluir tudo isto e dar a eles mais atenção e que o amor não está sendo cultivado. Jesus fala: se vier a falar de sexo, este assunto o pai deve dizer ao filho e a mãe deve orientar a sua filha. Conversa esta só quando já tem a sua idade. Do contrário, estraga uma vida como vem acontecendo. Presídios sempre cheios e esses adolescentes saindo de lá vivem cada vez mais em busca de violência. Culpa dos pais, culpa das autoridades e culpa dos dirigentes de minha igreja, que é a de Pedro. O sermão, quando é bem dado, quer dizer explicado, deve sempre tocar nesses assuntos. Mas devido ao que vem acontecendo, não há mais tempo de formar uma boa família. Ficando um mundo de jovens revoltados no meio da sociedade e que esta sociedade não mais liga em dar educação. Atos religiosos não mais fazem parte da vida, mas quando explode uma rebelião desses presidiários, então se lembram de mim pedindo-me socorro. Como é que só sabem que existo na hora do perigo? Viver uma boa vida não custa nada. O que custa é viver para seu Deus. São vidas desperdiçadas, e irei pedir tudo o que deixaram de fazer. Da conta de cada um posso até perdoar os erros cometidos, desde a hora que começares a enxergar tudo isso que falei e ajudar-me. Este filho está com um bom estoque de livros amontoados, mas a procura está sendo pouca. Essas sementes, se estivessem dentro de um lar, poderiam serem salvos muitos desses adolescentes. Mas tem gente que não quer se incomodar, não ajuda, mas quer ser ajudado. Jesus e Teresinha. O título dessa mensagem é Os Adolescentes, mas não é diretamente para os adolescentes, e sim para os pais dos adolescentes. Aqui Jesus fala, Santa Teresinha fala no começo,
Criados foram todos iguais. O que Deus propôs a um, também fez com todos e continua fazendo. É ter direito de participar da vida eterna. Todos fomos criados iguais. Seja preto, branco, amarelo, chinês, brasileiro. Criados todos fomos iguais. E Deus propôs a todos a vida eterna. Só que, infelizmente, hoje em dia há uma revolta entre os adolescentes. E aqui a Santa Teresinha fala, né? Primeiro porque não tiveram uma boa educação. A educação, muita gente ainda hoje pensa que se aprende na escola. Os primeiros professores são os pais. A gente aprende a educação em casa. Na escola a gente aprende matemática, português e pratica o que aprendeu em casa, a educação dos pais. Segundo, não lhes foi dado o conhecimento certo da doutrina que tiveram. A doutrina certa que leva para o céu, para Deus, para as coisas boas. Hoje em dia querem colocar de tudo nas escolas. O meu filho não vai ser batizado quando é pequeno, porque quando ele crescer ele vai escolher que religião ele vai seguir. Não foi lhe dada a chance de conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Terceiro, seus pais, a maioria, só souberam pô-los no mundo. Muitos são assim. Fazem filhos e jogam no mundo. Que a mãe crie, que o pai crie e vai embora. Não estão nem aí. O que vai ser daquela vida? Quarto, vidas desperdiçadas correndo atrás de bola. Só querem ficar ricos, ricos. Hoje em dia as pessoas... Muitos falam, eu tenho vocação para jogar bola, mas é difícil tu ver um jogador que joga mesmo por amor à camisa. Não, é para ficar rico, é para ganhar dinheiro. Vidas desperdiçadas. A falta de um bom diálogo durante as refeições. Estava até falando com a Maria Aparecida essa semana. Em muitas casas modernas não existe mais nem mesa. É só um balcão. Come e vai embora. Come em pé. Come e sai correndo. Não se reúne mais para comer junto, para conversar na hora das refeições. O que está acontecendo com os filhos, dar conselhos, dar apoio a eles. Sexto, ensinar como se deve vestir um traje decente. O pai sempre falava, né? Falem para os seus filhos, meu filho não pode usar isso. Não ande mal vestida, minha filha. Olha o que os outros vão falar de ti, vão fazer contigo, se andar com essa roupa. Sétimo, aconselhar os filhos a não usarem coisas femininas e nem as filhas a usarem trajes masculinos, desde pequeno. Minhas filhas, vocês são meninas, usem coisas de meninas. Brinquem com as meninas, com coisas de meninas. E os meninos, sejam homens, sejam meninos. Hoje em dia, não pode mais nem dizer o que é menino e menina. Oitavo, falar a eles que o corpo precisa da alma, assim como a alma precisa do corpo. Você tem uma alma. Falar mesmo para as crianças. Você tem uma alma que é eterna. Olha, o pai também já foi pequeno, vai ficar velhinho, vai morrer um dia, e eu tenho uma alma que é eterna, e você também tem. Falar para eles. As crianças são muito inteligentes. Nono, terem uma boa educação religiosa, ensinando-os a se comportarem na Santa Missa. O comportamento dentro da igreja. Se na escola as criancinhas já aprendem a disciplina, essa sala é tua, tu tem que ficar quieto na hora que a professora está falando, por que na igreja não? Por que na igreja as crianças têm que ficar soltas? Por que para Deus não merece disciplina? Décimo, incluir tudo isso e dar a eles mais atenção, onde o amor não está sendo cultivado. Dar mais atenção às crianças, dar mais amor a eles. Tem não sei onde é que eu vi, que os pais são um espelho para os filhos. Você pode pensar, meu filho está perdido, não tem mais volta, mas se você for um exemplo bom, você vai ser uma referência para ele. Olha, o meu pai faz isso. O meu pai era assim, mesmo que morra. Vai lembrar de ti. Você foi um bom exemplo para o teu filho. Se você ensinou isso tudo que está na mensagem, que está na Sagrada Escritura, e o seu filho não quis, a culpa não é sua. Mas se você também não for um bom exemplo, como pode cobrar do filho? Eu me lembro que o pai nunca foi de exigir
aqui em casa. Ah, vocês têm que rezar o rosário, vocês têm que fazer isso, aquilo. Não. O pai convidava a gente para rezar o terço com ele, todos os dias, lá em Joinville principalmente, aqui em Taquaras também, na igreja, no barraco, quando não tinha igreja ainda, aqui em casa, quando ficamos sem missa. Mas o pai não era aquela pessoa assim, taxativa, exigente, mas ele dava exemplo. Ele era o nosso exemplo. Ele acordava todo dia cedo para rezar. Ele tinha uma vida exemplar. Ele não teve educação assim, faculdade, nada desses estudos aí. Nem pai ele teve que ensinasse a ele. Quando o pai dele morreu, ele tinha 2 anos. Mas ele foi um pai exemplar por quê? Porque ele era um exemplo para os filhos. Se algum de nós errar, a culpa não é dele, não é da mãe. Porque eles foram exemplo para nós. Exemplo de pessoas honestas, de pessoas que rezavam, que tinham fé, respeito pelas coisas de Deus. Esse é o maior ensinamento que um pai pode dar para um filho. Exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Muitas pessoas que se converteram depois que conheceram as mensagens, às vezes há conflito entre os filhos, né? Ah, porque meu filho não quer obedecer a mensagem, não acredita, não quer fazer o que Deus pede. Mas você deu exemplo para ele, desde pequenininho. Você conheceu a mensagem depois dos 50, 60 anos. E até ali, como é que você educou o seu filho? Como é que você vai querer que agora ele entenda tudo de repente? Não, ele não vai entender de repente, como você também não entendeu quando era adolescente, quando era jovem. Mas se você der exemplo, rezar por ele, ter paciência, ser um exemplo mesmo. Se ele te ver sempre com a roupa bem vestido, sempre uma pessoa de respeito, uma pessoa que reza, independente se a mulher reza junto, se os filhos querem rezar, não, eu rezo. Não tenha vergonha de dizer eu rezo e não tenha vergonha de aparecer na frente deles de joelhos. Eu vi muitas vezes meu pai de joelhos. Isso dignifica o homem. O pai é o esteio da casa. Se o pai na casa não reza, os filhos não veem o pai rezando de joelhos, os filhos também vão achar que não precisa. Aqui Jesus fala, né? Os presídios cada vez mais cheios, esses adolescentes saindo de lá vivem cada vez mais em busca de violência. Culpa dos pais, culpa das autoridades, culpa dos dirigentes da igreja. O sermão, quando é bem falado, quer dizer explicado, deve sempre tocar nesses assuntos. Os padres deveriam sempre tocar nesses assuntos. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Cada filho que vocês têm é uma vida no mundo, é uma alma para Deus. Se o seu filho é desobediente, se o seu filho não quer rezar, reze por ele. Mostre que você é uma pessoa decente, que você se converteu de verdade. Reze por ele e reze na frente dele se for preciso. Ah, hoje meu filho não vai vir aqui em casa, eu não vou rezar. Não. Você tem a sua hora de oração, ele tem que respeitar a sua hora de oração. Se ele não quiser rezar junto, espera. Agora o pai está rezando. Aqui em casa era assim. Quando o pai entrava na capela, nós tínhamos que ficar tudo quietinho aqui em casa. A mãe falava, ó, fala baixinho, não faz barulho, teu pai está na capela. Desde pequeno a gente foi ensinado assim. E por que a gente é firme até hoje? Porque o que o pai deixou para a gente foi muito mais o exemplo. Se não tivesse essas mensagens, nenhuma mensagem, nenhum livro, o que a gente viu foi suficiente para nós. Para vocês que não conheceram ele pessoalmente aqui em casa, não viram como é que ele vivia, as mensagens são muito importantes. Vocês estão conhecendo o profeta, a vontade de Deus através das mensagens. Mas para nós que somos os filhos e muitos netos que viveram aqui na casa com ele, não precisaríamos nem de mensagens. Porque a vida dele foi um livro para a gente. E, infelizmente, muitos adolescentes, como diz aqui, estão se perdendo por culpa dos pais, por culpa das autoridades. A gente estava conversando com o Vitor agora meio-dia e está uma briga lá em Itajaí, porque eles querem aprovar lá
apoia a ideologia de gênero lá e ele está brigando, culpa das autoridades, porque mesmo a parte dele, né, que é da direita, a bancada dele, se acovarda, não querem brigar pelo que é certo. Culpa das autoridades, essa decadência, essa destruição dos jovens. Porque além de não dar bom conselho, ainda bota dinheiro para essa pouca vergonha. Ajuda a fazer festa, ajuda a fazer essas coisas na rua aí. Passeata. E culpa dos dirigentes da igreja, porque não falam no sermão, como Jesus fala aqui nessa mensagem. O sermão, quando é bem explicado, tem que tratar desses assuntos. Não adianta ficar falando bobagens. Ah, todo mundo vai para o céu. Falar de política na igreja. Falar de inteligência artificial. Não sei, faz um sermão que a pessoa que está ali não entende. Dá 1000 voltas para não dizer nada. Dá até sono nas pessoas. Falem a verdade. Os padres que têm o dom da palavra, falem no sermão. Vocês, pais, vocês são exemplo para os seus filhos. Se eles estão na droga, na bebida, na prostituição, se vocês ensinaram o que é certo e eles não querem obedecer vocês, sejam exemplo. Sejam firmes. Aqui na minha casa eu quero respeito. A hora de rezar, vocês me respeitam, vem depois. Vistam-se decentemente. Falem a verdade, vocês que são os pais. Atos religiosos não mais fazem parte da vida, mas quando explode uma rebelião desses presidiários, daí se lembram de mim. Não só nos presídios, mas quando acontece um acidente, quando acontece uma doença na família, daí todo mundo reza. Daí o filho volta para casa e pede ajuda para o pai e para a mãe. Essa é a hora de falar mais uma vez a verdade. Eu estou rezando, meu filho, mas se você não rezar, fica difícil. Pede para o pai e para a mãe rezar, mas se o filho não rezar, eu não posso andar segurando a vida toda. Você está no mundo agora, a vida é tua. Reza também. Aqui Jesus dá o exemplo dos presídios, aí vocês se lembram de mim. Quando está no fundo do poço. Mas até nessa hora Jesus pede, peçam a minha ajuda. Eu estarei ali para ajudar vocês, se vocês confiarem em mim, se vocês pedirem a mim. E isso serve para todos. Não é porque é jovem, não é porque é adolescente, não é porque é criança, que está livre de fazer o que quiser. Não, isso está na Sagrada Escritura também. Até separei aqui um pedacinho no livro do Eclesiástico, Educação dos Filhos. Aqui fala muito bem. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Eclesiástico capítulo 30, versículo do 1 ao 13. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. Aquele que estraga os seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele para que não venhas a sofrer com isso e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com vara enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti. Desde pequeno, desde jovem, não dá toda a liberdade. Para tudo tem um limite. Como eu falei, por que na igreja as crianças têm que ficar soltas, se na escola tem disciplina? Vê se eles ficam soltos lá na aula toda. Entra na primeira série com 6 anos. Fica solto? Não. Tem a hora de brincar, tem a hora de aprender, de estudar, tem a hora para tudo. Então isso aqui no Antigo Testamento
é coisa antiga. Serve para todos. Como diz Santa Teresinha, criados foram todos iguais. Criança é tudo igual. O que muda são os pais. O que muda é a educação que recebeu. Há crianças que são insuportáveis. Por quê? Porque os pais foram frouxos. Criança mimada. A criança é tudo igual. Se você quiser dar tudo para ela, não vai ficar satisfeita. Porque nós somos insatisfeitos por natureza, não fomos criados para a terra. Fomos criados para coisas maiores, para o céu. Somos insatisfeitos aqui na terra, eternamente aqui na terra. Então não dá tudo para o teu filho. E não dá toda a liberdade para ele. Dá limite. Tudo tem que ter um limite. Para comer, se deixar comer assim a reveria, vai vomitar, vai passar mal, vai pegar diabetes, pressão alta, já de pequeno. Tem criança pequena com diabetes porque come muito açúcar. Se deixar o seu filho dirigir um carro quando é pequeno, vai bater, vai morrer ou vai matar? Tem que ter limite. E assim é para tudo. O pai era uma pessoa excelente, ótimo. Nunca bateu em mim, nunca precisou bater em mim, graças a Deus. Por quê? Porque só o olhar dele, o jeito dele falar, dele tratar a gente, não precisava nem bater. Bateu mais nos primeiros porque também ele era jovem e não tinha, de certo, o equilíbrio que precisava, né? Mas para mim, para a Graziella, nem precisou bater, já estava na 9ª e na 10ª filha, né? Hoje em dia os pais, além de bater, ameaçar, os filhos não têm mais medo, porque não são firmes. Se você falou uma coisa, está falado. Os filhos vão tentar toda a vida, como diz o José Roberto, eles vão tentar toda a vida. Mas se o pai for firme, os filhos vão entender que está errado. E vão querer os pais, como diz a mensagem, como diz o livro, a Sagrada Escritura. Os filhos vão se espelhar nos pais. Sejam firmes, não carrascos. Jesus não era um carrasco. O pai não foi um carrasco. Os santos, Santo Antônio, São Francisco, eles não eram carrascos, eram pessoas cheias de amor, todo mundo queria chegar perto deles. Quem vivesse uma vida correta, e quem não vivesse uma vida correta, corria. Por quê? Porque eles falavam a verdade, eram firmes, não se dobravam. Ah, tu tá com adultério, meu filho? Não, tá tudo bem. Ah, não, tu tá prostituta? Não, tudo bem. Não, eles falavam a verdade. Desse jeito tu vai para o inferno. Olha, existe uma alma, existe uma eternidade, falavam a verdade. Aí quem não queria, corria. E quem era fiel, quem queria fazer as coisas certas para Deus, se aproximavam deles. Assim serão seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Aqui em casa a gente passa por muitas experiências. Há sobrinhos que passaram um tempo assim mais longe da gente. E ontem mesmo uma escreveu na família, né? Vocês são nossa base. Eles voltam. É como aquela história do filho pródigo. Eles vão, mas eles voltam. Se a gente for firme, sejam firmes. Essa mensagem é os adolescentes, mas é para os pais. Leiam essas mensagens, leiam essa mensagem principalmente. Aqui Santa Teresinha, Jesus ensina para os pais como educar os filhos. Todos fomos criados iguais. Pense nisso. Zeca. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 20 minutos. Tem e-mail, Ana? Tenho. Niciane Santos manda: salve Maria, irmãos em Cristo, boa tarde a todos que estão assistindo o programa Palavra Viva de Deus. Peço a bênção do Papa e Profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, que no céu interceda por nós. Bendito que vem em nome do Senhor. Ofereço todas as lindas canções para todos aniversariantes do mês, para minhas filhas Luísa, Maria Cecília, Sofia, para meu esposo Oliveiros, para Inês e Cristina e família, para Luciane e família em Bento Gonçalves, para Maria Reis e família no Rio de Janeiro, também para o Eugênio e toda a sua casa, para a senhora Elusa, Dona Edith, Judite, Emerson, Moisés, Aline, para toda a família Conceição, que Deus abençoe nessa caminhada. Boa tarde, Niciane Freitas de Canavieiras, Bahia.
A tia Conceição e grupo de São João del Rei, Minas Gerais, oferece todas as músicas para Camila Gomes pelo seu aniversário. Que Deus abençoe com saúde e luz sempre. Quem mandou foi a tia Conceição para Camila. Niciano de Canavieiras, Bahia, boa tarde. Gostaria de ouvir a música Adeus Solidão e ofereço para todos que estão assistindo o programa e todos aniversariantes dessa semana. Que Deus abençoe. Niciane de Canavieiras, Bahia. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará, boa tarde. Aninha, salve Maria. Graças damos por mais esse lindo programa. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para Maria Aparecida, Lenilda Gonçalves, Camila Gomes, Maria Conceição, Hugo Caixeta, Kátia, Maria Ira e Clodoaldo. Oferecemos também para os nossos amigos de Minas Gerais que estão aí, para o Eugênio e a sua casa. Pequeno pensamento. Se ninguém te odeia, você está no caminho errado, porque o sucesso chateia, o talento incomoda e a energia boa causa inveja. Se somos perseguidos por estarmos fazendo a vontade de Deus, é porque estamos no caminho certo. Abraço a todos. Divino Espírito Santo, abençoai-nos. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Ofereço esse abençoado programa aos aniversariantes e toda a família Conceição, seu Eugênio e sua casa. Que Deus abençoe a todos, irmãos da obra Palavra Viva de Deus. Um ótimo programa a todos nós. Abraço de Cleci de Erechim. Helena de Pinto Bandeira, boa tarde, Ana e todos os ouvintes, especial para a família Conceição, para o Eugênio e a sua casa. Peço a bênção de Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima, ao nosso amado Santo Papa e Profeta Pedro II. Parabenizo pelo belo programa. Também ofereço todas as músicas aos aniversariantes da semana, especialmente para Maria Aparecida, Kátia, a Maria e para Camila Gomes. Abraços de Helena de Pinto Bandeira. Tem mais um aqui. Maria Alzida Carvalhinha da Alemanha, louvado seja o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria Santíssima. Quero dar os parabéns para a Cátia, Maria Aparecida e todos aniversariantes. Que Deus abençoe a todos. O programa está, como sempre, muito lindo, com belas canções. As santas mensagens devem ser acreditadas e respeitadas por todos, porque vem do próprio Deus que nos ama e quer salvar. Um abraço a todos vós e também para o Eugênio, irmãos e todo mundo. Maria Alzira Antônio Grupim da Alemanha. E agora é música, é clipe, o que é? O acústico. Ah, o acústico. No dia de 16 de dezembro, no ano de 2019, quando o terço era 6 horas da tarde, eu vim para a igreja para ensaiar, uns 30, 40 minutos antes. Vim aqui no quarto da Mayara para ensaiar com ela. Aí chegou na hora, eu falei, Mayara, as músicas parecem que estão sempre a mesma, né? Queria uma música diferente, alguma coisa que falasse de Nossa Senhora, do terço, em homenagem a ela. Aí eu falei, vamos tentar fazer uma música para ela. Acho que faltavam uns 20 minutos, talvez, né, para começar o terço. Aí ela falou, mas será que dá tempo? Eu falei, não sei, vamos ver. Se for inspiração, vai vir rápido. Eu falei, pega um caderninho e eu vou começar. Aí se for aparecendo a letra, tu vai escrevendo. Aí eu comecei a música. A melodia já comecei também junto com a letra, né? E a Mayara foi anotando para mim. Aí depois eu prometi para Nossa Senhora, se eu conseguisse fazer a música, eu cantaria a primeira música no texto em homenagem a ela. Aí cantei e no final tava a Mayara, a Márcia, um monte de irmã na igreja e sentiram o cheiro de rosas, né? O cheiro de rosa foi depois do terço, né? Terminou o terço. Todo mundo já tinha saído daqui da igreja e sempre a gente coloca uma vela ali no altar para o Santíssimo ficar com uma vela acesa. E daí eu fui pegar o vidro ali atrás e quando eu voltei ali na Nossa Senhora das Graças, veio como se ela tivesse jorrado assim, um cheiro bem forte de rosa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E daí eu já fui correndo chamar alguém para ver, sentir o cheiro, mas aí quando eu voltei já não estava mais. Mas foi bem forte, assim, eu acredito que que ela deu, esse cheiro, foi em agradecimento, né? Agradecimento pela música que a Dé fez nesse dia.
com isso que a Mayara falou pra mim, que sentir o cheiro de rosa, eu senti que foi um sinal que ela gostou bastante da música e eu quis homenagear ela. E também, eu sempre minhas músicas eu geralmente faço também pedindo perdão, né? Na hora ali da pessoa tá arrependida de algum pecado, vem rezar o terço, se ajoelha no sacrário e na letra eu falo, né? No teu altar eu prometo mudar e dedicar minha vida só pra te amar. Esse dia marcou porque foi o dia 16, né? Era o primeiro dia da noveninha, né? Natal, que reza em família. Então foi marcado bastante por causa dessa data. Então a gente lembra por causa disso. Sempre quando chega o primeiro dia da novena, a gente lembra desse acontecimento, né? Que Nossa Senhora deu essa graça, né? Pra gente, né? Sim. E através dessa música, que eu também acredito que foi por inspiração de Nossa Senhora, eu acho que muitas pessoas possam ter mais devoção pelo terço e mais amor a ela também, né? Em cada Ave Maria, eu peço pela minha vida e te agradeço, Deus, por mais um dia meu. Eu canto com alegria e olhando pra Maria fico em silêncio, Deus. Em pensamento eu te adoro, te imploro que me perdoe e esqueças os erros meus, pois no teu altar eu prometo mudar e dedicar minha vida só pra te amar. Em cada Ave Maria eu peço pela minha vida e te agradeço, Deus, por mais um dia meu. Eu canto com alegria e olhando pra Maria fico em silêncio, Deus. Em pensamento eu te adoro, te imploro que me perdoe e esqueças os erros meus, pois no teu altar eu prometo mudar e dedicar minha vida só pra te amar, pois no teu altar eu prometo mudar e dedicar minha vida só pra te amar. Programa esse Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 30 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura. A nossa irmã lá de São João del Rei, Minas Gerais, está aqui presente com a caravana. E vai ela então fazer o comentário. O João Batista cedeu a parte dele, né? Ela vai fazer um comentário e contar um pouco da história dela. Um pouquinho, né? Essa gosta de falar também. Essa, se deixar, ela acaba com o programa. Vamos lá, então. Mensagem do dia 7/6/2001. Dois maiores sinais de minha existência. O que mais gostarias de saber sobre minha existência? Por que tens dúvida deste meu pequeno enviado? Não crês só pelo passado que teve este homem, por ser cantor tocando em baile, como já viste. Por isso o condenas. Mas lembra-te que isto já foi há 29 anos atrás. Se condenas este homem por ter sido músico, então como ficaria a vida de Paulo? Em teu coração, se pensares por este lado, com a vida que teve Paulo, ele foi muito mais pecador. Mas nas Escrituras, no Novo Testamento, foi o que mais escreveu sobre minha existência.
A nenhum deles dei a minha assinatura, e nem meu santo rosto ficou estampado na parede de uma de suas casas. Mas a este eu dei. Procura vê-los com teus próprios olhos e não saias criticando, dizendo que os livros, a palavra viva de Deus, são falsos. Pensa bem, não é este homem que vem se passando por mentiroso em tua mente, mas eu é que sou, porque nem mesmo os 2 maiores sinais de minha existência queres ver. Isto sabes o que quer dizer? É orgulho, inveja, ciúme. Se não te corrigires do que vens fazendo, então lembra-te que não sou eu que estou te desprezando, és tu. Quando se faz a escolha para alguém ser papa, reúnem-se os cardeais e entre eles põem o mais cotado. E entre tantos, este mensageiro veio a ser escolhido e vem escrevendo tudo o que tinha de ser escrito antes da minha vinda derradeira. Eu sou o professor e este é o meu aluno, um dos mais cotados, assim como foi Paulo no Novo Testamento, para escrever os meus assuntos. Tu não és capaz de condenar Paulo. E por que condenas este homem? Por acaso este te ofendeu moralmente? Onde está escrito o teu nome? Não vejo nenhuma trave nos olhos deste meu pequeno varão, mas pela tua inveja, pelo teu ciúme e pelo teu orgulho, a trave que tens é grande demais. Porque só procuras enxergar as dos outros e a tua não vês? Pensas que por ser um doutor ou um filósofo és importante? O que está escrito sobre este assunto não diz: todo aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor. No dia em que o chamei, não queria este cargo, mas me pediu para dá-lo aos sacerdotes ou aos bispos, dizendo para mim: Senhor, não sou digno deste cargo, pois sou muito pequeno e quase sem estudo. Já os padres são estudados e o bispo muito mais. Viste o que este homem me falou? Com que pena de vocês? Este já teve pena de vocês desde o começo, enquanto que muitos de vocês não tiveram e nem têm pena deste, que só pensa em ajudar. Ajudar, seja lá quem for. Ele não olha se é rico ou se é pobre. Ajuda quem ele puder. Eu sou seu professor. E por ser um aluno dos mais obedientes, dê-lhe meu santo nome. Quer dizer, minha assinatura. E agora, em seu pequeno santuário Deus Pai, meus anjos estamparam minha face. Este milagre pode ser visto por qualquer pessoa. Jesus. Eu vou fazer boa tarde a todos. Eu sou Aparecida Maria, da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Já estou aqui na obra um bom tempo, né? Graças a Deus. E me pegaram aqui de surpresa hoje, né? Me dando essa oportunidade de participar aqui e fazer esse pequeno comentário dessa mensagem que o João Batista ia fazer. Eu vou pegar aqui um pedaço bem pequenininho, porque senão eu vou falar muito, né Zé? Né, Zeca? Aqui está escrito assim: onde está escrito o teu nome? Não vejo. Peraí, gente, tem que ir devagar aqui. Não vejo nenhuma trave nos olhos deste meu pequeno varão, mas pela tua inveja, pelo teu ciúme e pelo teu orgulho, a trave que tens é grande demais. Por que só procuras enxergar as dos outros e a tua não a vês? Pensas que por ser um doutor ou um filósofo és importante? O que está escrito sobre este assunto que não diz?
Todo aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor. São Mateus 20, 26. Este, no dia em que eu chamei, não queria este cargo, mas me pediu para dá-los aos sacerdotes ou aos bispos, dizendo para mim: Senhor, eu não sou digno deste cargo, pois sou muito pequeno e quase sem estudo. Já os padres são estudados e os bispos muito mais. Viste o que este homem me falou, com pena de vocês? Este já teve pena de vocês desde o começo, enquanto que muitos de vocês não tiveram nem têm pena deste, que só pensa em ajudar. Ajudar seja lá quem for. Ele não olha se é rico ou se é pobre. Ajuda quem ele puder. Eu vou só falar sobre essa parte aqui um pouquinho mais. Porque eu gosto de chegar na parte mais incisiva ali, que eu estou batendo bastante nisso. O profeta foi um homem simples, humilde, né? Como a Líndia falou, um pai de família exemplar, uma família, né? Um exemplo para todos nós, para as nossas famílias, né? E ele foi humilde, muito humilde, porque se fosse qualquer um outro, né? Ia aceitar esse cargo e ainda se fazer de grande, de importante, né? E ele não. Ele quis colocar lá logo para os padres e bispos, porque são estudados. Aí eu penso assim, eles são sim muito estudados, mas de que está valendo o estudo deles para nós hoje, para a humanidade, para as famílias, para a igreja? Basta nós vermos lá esse que entrou agora. Saiu um ruim, entrou outro pior, que a gente sabe que é pior. Porque esse agora ele vai usar exatamente isso aqui, a obra do profeta, né? O profeta foi escolhido para enganar agora uma boa parte, inclusive daqueles de nós, da nossa caminhada, se fazendo de bom e dizendo que agora pode ajoelhar para receber comunhão, o padre vai dar na boca, né? A missa vai ter que ser celebrada também da forma tradicional, antiga, e muitos vão cair, né, Zeca? Muitos vão cair, do nosso meio mesmo vão cair, porque vão dizer, agora tá bom, agora a gente não precisa mais seguir os preceitos lá da palavra de Deus, porque agora os padres, os bispos vão permitir a gente comungar, né? Se ajoelhar e tudo. Então é isso que a gente tem sempre, estava comentando, que é para todos nós ter muito cuidado com isso, porque vai se fazer de bonzinho, né? Que está voltando tudo ao antigo, né? O que era tradicional, mas não é bem por aí. Então é isso. Claro que eu não vou fazer um comentário igual o João Batista fez, né? Tão bem que faria, mas é esse o meu modo de pensar. E pensando nisso, nessa linha que está seguindo, Maria Aparecida, o que a gente vem comentando aqui no púlpito da igreja, aqui no programa, né? A família inteira vem falando sobre isso. Isso já está entre nós, né? Desde que o profeta esteve aqui junto a nós, desde que foi chamado, desde que estava pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, era sobre esse assunto. Então, como eu falei no púlpito outro dia ali, eles conseguiram uma etapa um lado de pessoas que são desobedientes à igreja, são desobedientes a Deus e querem fazer tudo que o modernismo trouxe. Agora eles vão vir com uma outra estratégia, né? Agora eles vão querer pegar o povo conservador. Mas se ele vai aceitar, né? Se ele vai lançar decreto que a Santa Hóstia tem que voltar a ser dada na boca, ele pode lançar um decreto que as pessoas vão ter que se ajoelhar para receber o Santíssimo, né? A Santa Hóstia. Ele pode lançar um decreto que as pessoas vão ter que andar bem vestidas novamente dentro da igreja. Então, esse é o Papa que nós estávamos esperando, né? Direitinho. Mas o sacrário vai voltar para o centro? Eles vão celebrar a missa de frente para o altar? Ele vai fazer a confissão como Jesus pede? Ele vai exigir o que Jesus está pedindo? E assim por diante? Não. Vão ser detalhes que as pessoas vão novamente ser induzidas ao erro. Como está lá, depois eu vou ler um pedacinho, está lá em 2 Tessalonicenses, né? Eles não quiseram acreditar na verdade e vão ser induzidos ao erro.
e vão achar que estão caminhando certo. E depois sim, depois vão ser punidos por ter acreditado no erro. É complexo, é confuso? Não, é bem explícito e bem claro tudo isso, né? Deus enviou. Ah, mas será que nós não vamos vir o Papa bom? O Papa bom já veio. Foi João Paulo II e partiu. Mas Deus foi tão misericordioso que deixou mais uma etapa ainda, o profeta Papa Pedro II. E já foi também. Então não vai vir. A palavra de Deus é uma só. Não vai vir o Papa bom. Ele vai vir para enganar o povo que ainda está achando que não, ainda vai chegar aquele momento que nós estamos esperando. Vão ser induzidos ao erro e depois vão ser punidos pelo erro praticado, porque preferiram acreditar no erro e não na verdade quando esteve aqui a verdade, né? É isso aí. É um orgulho, né? Porque o profeta teve aí quase 50 anos, né, de trabalho dele, ensinou tudo perfeitamente, deu o exemplo de tudo, a gente aprendeu, né, continua aprendendo, mas é orgulho, soberba, porque o povo vê muito lá do mundo, o estudo, né, os bens materiais, as coisas do mundo, e o que é de Deus verdadeiro não dá o valor. Por que agora, se esse aí lançar tudo isso aí, eles vão aceitar e vão, né, seguir, e o profeta não pode? Aí vai vir aquele pensamento, né? Então, enquanto Deus pediu através dos seus enviados, né, através dos profetas, através do Papa verdadeiro, que era João Paulo II, São João Paulo II, aí não precisava seguir, não precisava ouvir, tinha que ouvir, eles obedeceram ao homem, que era o Papa agindo de uma forma errada, ouviram ao homem. Agora, se esse Papa, então, lançar esse decreto e eles acreditar, novamente eles vão estar dando valor ao homem, e não a Deus. Porque esse pedido já estava, né, entre nós, né? Até para os nossos mesmo. Já tem pessoas ligando lá para o Eugênio, aqui para nós, né? Dizendo, tá vendo como agora esse Papa é bonzinho, está pedindo tal coisa. Então agora vocês vão acreditar no homem. Porque agora ele está pedindo, então agora vocês vão cumprir. Né? E antes, através de um enviado dele, que era o nosso profeta Papa Pedro II, vocês não acreditaram. Então, esperem que tudo vai vir. Tudo tem que vir à tona, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás. Tudo vai ter que se cumprir. Agora é o seguinte, está passando uma peneira cada vez mais fina, né? E agora é hora da escolha. Quem quiser ir para o céu, fica aqui. O caminho é esse. Quem quiser ir para o inferno, a porteira está aberta. É, né? Isso aí. É um direito que todo mundo tem de escolher, né? Tá bom, Maria Aparecida. Obrigado, tá? Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Até às 5. Tá bom. Obrigado pela presença e pela participação. Tá. Tem e-mail, né? Tem. O Torcide manda boa tarde, Ana Maria e toda a família Conceição, e seja bem-vindo, Padre Moisés, e feliz aniversário a todos aniversariantes do mês de junho, em especial para a Maria Aparecida, para a Cátia Conceição, o meu vizinho Hugo Cacheta, filho da nossa boleira, Lisana, e João Cacheta, de Patos de Minas. Dona Maria Ira da Inglaterra, aniversário de matrimônio do Teuteru e Ágata de Maringá. Esse programa para todos vocês e para todos os ouvintes da Palavra Viva de Deus, para alegrarmos neste mundo do avesso. Nosso alento é só o programa da Palavra Viva de Deus e as mensagens de toda a família Conceição. Viva o Pentecostes e os 53 anos desta obra divina, dia 10 de junho. O chamado de Bento da Conceição e sua transfiguração. Viva nosso querido amigo, patriarca e santo Papa Pedro II. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Toninho de Contagem, Minas Gerais, manda boa tarde, Ana, salve Maria e glorioso São José. Peço a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II, Padre Romulo Tobias e família Conceição. Estou aqui na escuta. Não fui aí porque estou no tecido de uns frangos. Abraços a todos, a Palavra Viva de Deus e todos que estão vendo e ouvindo esse maravilhoso programa. Toninho de Contagem, Minas Gerais. A Érica de Bragança manda um abraço forte para a Camila Gomes, que ela gosta muito, pelo seu aniversário. Maria Tereza de Portugal manda boa tarde, senhor José Roberto e família Conceição. Obrigado pelo lindo programa. Dedico todas as músicas pela minha família aqui em Portugal e as minhas irmãs Glória e Lourdes na Alemanha, senhora Alzira e a família, e vocês todos com muito carinho. Beijinhos grandes para todos vocês. Maria Tereza de Portugal. Tem música? Dona Conceição oferece para a Camila, que vai fazer aniversário agora dia 10. Só não é feliz
Programa esse Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 49 minutos. Estava abrindo a boca aqui, né? Sono. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu vou fazer um comentário. Mensagem dia 7/6/2007. Adoração. Festa de Corpus Christi. As portas do inferno não serão o suficiente para impedir a vida de cada um que cada um tem, sabendo todos que vêm crendo em Deus Pai, que só Ele é que pode tudo realizar. E pela sua presença nesse pequeno santuário, tudo é lindo, até parece que não existe nenhum tipo de problema. Vejam, irmãos, os que aqui vêm chegando, vocês são os próprios a dizerem: que alegria chegar até aqui. Imaginem na hora final, vendo todos vocês, o céu se abrir e nós aqui todos juntos, recebendo cada um de nós que vem adorando Jesus sacramentado. Na divina Santa Hóstia, que está posta sobre o altar, a presença de Jesus é vista por todos nós, pelos anjos, profetas e santos, e junto a ele continua sua Mãe Santíssima. E ela ainda continua com o seu rosário na mão, pedindo por vocês. Cada um da família recebe dela muitos agradecimentos por vocês saberem também dar valor à oração do terço, fonte esta de alimentação para a alma. Quem tem um rosário na mão tem Deus no seu coração, e quem tem Maria por sua mãe também terá a vida eterna, porque faz parte como Jesus fez, formando uma família. As contas do rosário, quem as reza com amor, diminui as suas penas. E a sua recitação, quando começa, a força diabólica se afasta. E pela expiação que se faz na da adoração ao Santíssimo Sacramento, todos nós juntos estamos, porque isso já faz parte desde que Jesus deu a sua vida por nós. E agora só estamos esperando o momento que está para vir. Irmãos queridos, o melhor tesouro aqui vocês têm. Confiem neste pequeno santuário, porque o mundo vem correndo grande perigo com catástrofes. Tudo pela perca de fé que as pessoas vêm tendo. E junto o desrespeito e a falta de adoração ao Santíssimo Sacramento. Olhem bem que nenhum país vem em nossa direção. Só o que pensam é na riqueza e na fortuna exorbitante. Toda esta manobra é obra do diabo, para tirar a atenção da volta de Jesus, mas não terá força suficiente. Felizes são vocês, irmãos, nesta hora, porque não serão apanhados de surpresa. Vimos que todos vocês já estão à espera do Filho de Deus. Continuem firmes, que vossa hora já vem chegando. São José. Antes de fazer o comentário sobre a mensagem, quero também mandar um abraço muito forte lá para a Camila, né, que vai estar de aniversário essa semana, dia 10. Que Deus te abençoe e ilumine sempre, tá? A Camila é que me ajuda aí no Evangelho do Dia, né? Todos os dias, 5 e pouco da manhã, ali 6 horas, ela está mandando a mensagem, o Evangelho para mim. Obrigado, Camila, mais uma vez. E que Deus te abençoe e ilumine sempre. Tá? A mensagem tem o título de adoração. Nós fizemos agora aqui nesse programa alguns comentários sobre isso, né? O Alex, a Aline, a Maria Aparecida aqui, agora tocou em mim, o pai também já falou no começo, de como devemos agir perante a Deus. A nossa fidelidade a Ele, a nossa crença a Ele. Quando suscitou o profeta lá em 1972, em 1994 começou a passar as mensagens por escrito. Muitas revelações tinha já antes, mas por escrito em 1994, que encerra então num total de 4.708 mensagens. Não é pouca coisa. Como não valorizar isso? Como não crer nisso? Como acreditar só em sensacionalismo, só coisas atuais? Se Jesus falou, abriu
a porta do céu para o céu inteiro falar conosco. Que misericórdia é essa? Que bondade é essa? Permitir que o céu fale conosco aqui na terra, através de um enviado. E ali ele diz, meu último enviado, né? Meu último enviado, Papa Profeta Pedro II. E está surgindo tantos profetas novos aí, tantos videntes e confidentes, serão induzidos ao erro. A quem não teve o conhecimento, ainda a gente pode tolerar, mas quem está aqui dentro da obra, quem esteve dentro da obra, largar tudo isso para novidades. Se ele falou ali que o último Papa era João Paulo II, e não foi só através do profeta Pedro II, foi de outros videntes e confidentes dito sobre isso. Eles mesmos deixaram de acreditar neles mesmos. Como pode isso? Agora vem essa passagem, né? Até o Papa Francisco, então, ele detonou a igreja. E os rebeldes o acompanharam, o apoiaram e aplaudiram, né? Agora ele vai vir com uma outra estratégia. E aqui São José está falando, é manobra, tudo é uma manobra. Vocês acham que o inimigo ele é bobo? Ele é astuto, ele sabe como induzir as pessoas, ele sabe como enganar as pessoas. Então agora tem uma mensagem de Nossa Senhora que fala, né? Para as igrejas que não têm mais o sacrário no centro. Se eles vissem quem está no lugar do sacrário, o que é? Por que Nossa Senhora falou assim? Se os olhos das pessoas que lá estão, né, pudessem ver quem está no lugar do Santíssimo, quem é então que está lá dentro, no lugar do Santíssimo? É o inimigo de Deus. Ele tirou Deus para ficar no lugar dele. Agora esse vem com a nova manobra. Ele vai vir, vocês podem esperar para ver, pode escrever aí, que vai acontecer isso. Ele agora lançou um decreto que a comunhão tem que ser dada na boca. Daqui a pouco ele vai dizer que as pessoas vão ter que dobrar o joelho para receber essa hóstia na boca. E se você que vai frequentar, vai dobrar o seu joelho e receber essa hóstia lá que não é mais verdadeira, como Jesus fala, ele não tem duas palavras. Ah, mas vocês não podem falar isso, Zeca. Então tem que deixar de acreditar na palavra de Deus. Se ele falou que não é, mas ele não está. Então você vai receber de joelho uma hóstia que está sendo enganando o povo, e vai estar adorando quem que está ali no lugar do sacrário? O diabo é astuto, gente. Pense bem. Nossa Senhora falou, não foi uma ou duas, acho que é 3 ou 4 mensagens que ela fala sobre isso. Que se as pessoas pudessem ver quem está no lugar do Santíssimo, quem está lá no lugar, quem fez de tudo para tirar o Santíssimo do centro da igreja? Foi o inimigo de Deus. E ele está lá, porque ele pediu para Jesus se prostrar aos pés dele. E tem mensagem que fala, aqueles que deixaram de dobrar os joelhos para mim, vão dobrar para o inimigo meu. E vai chegar esse momento. E os olhos nossos vão ver. É triste isso, né? E as pessoas caem como assim, umas bananas, né, na conversa. Não creem em nada. Não buscam saber da verdade. Basta ele proclamar alguma coisa lá e foi o Papa que falou. O Papa bom ainda vai vir. Já veio, já falei ainda há pouco. Já veio e já foi. Quando souberem da verdade, mas cadê? Já veio. Já esteve entre nós. Esses falsos que aí estão falando, esses líderes aí de mídia, né? De redes sociais, e o povo acompanha tudo. Se Jesus fala, teve um aí agora, não sei se posso falar o nome, mas vocês vão saber, né? Que rezava o Santo Terço aí 4 horas da manhã. Tem milhões e milhões de seguidores. Mas se ele apoiava o Francisco, como é que vocês podem apoiar uma coisa dessa? Vocês não percebem? Uma coisa puxa a outra? Agora os que são conservadores vão cair nessa lábia também. Mas agora ele está agindo certinho. Mas e o restante? Ele vai fazer algo para agradar vocês? O inimigo também, ele não é tão atrasado assim, né? Ele está vendo de que forma que ele pode pegar esse outro lado que não foi pego. Esses líderes aí fazem o quê? Estão mentindo para vocês. Estão falando que o inferno não existe, o diabo não existe. Como a Aline acabou de comentar aqui, todos vão se salvar. O ecumenismo, né? Então querem fazer o ecumenismo porque todos são filhos de Deus.
Mas não é isso que Deus fala na Bíblia. Quando Moisés subiu a montanha, o profeta ainda fez um comentário sobre isso hoje. Subiu a montanha e não tiveram tempo para esperar, né? Paciência para esperar. E o que aconteceu? Aquele povo que lá estava esperando foram induzidos ao erro. Fizeram um bezerro de ouro para acreditar naquele Deus lá. E todos que acreditaram foram para onde? Mesmo assim, os que ficaram, Deus deixou eles bem? Eles não viram o paraíso, né? Acho que é assim, né? Todos, né? Que desceram ali, né? Por 40 anos, né? Não viram, acho que está a terra prometida. Porque está em Tessalonicenses lá falando do erro, que vai induzir o erro. Quer ver só? Eu até separei também, como a Aline faz, eu separei na Bíblia, porque daí é a Bíblia, né? Não é da boca da gente. É segundo Tessalonicenses, capítulo 2, pode ser do 2, mas do 3 também, até o 11. Olha só, do 2, ó. Não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos... Prestar bem atenção aqui, né? Aquele que se levantará contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, que já tomou, o sacrário foi tirado do centro, está ele lá, e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Naquela Bíblia antiga lá fala, então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o matará e destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, que acha que ele não tem, né? Tem gente que diz que ele não existe. De toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. É bíblico, né? Depois lá em Hebreus fala também. Onde está o mal? Está no coração de cada um. É em Hebreus, capítulo 3, versículo 10, eu acho que quer ver? Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Tomai precauções, meus irmãos, para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Então está no coração de cada um essa descrença, essa vontade de fazer a vontade própria. Se está na Bíblia, Jesus deixou por escrito. Mesmo assim, depois de alguns anos, né, alguns 1000 anos aí, centenas de anos, ele volta a suscitar um profeta e toca no mesmo assunto, na mesma tecla, e as pessoas mesmo assim não querem ouvir. Então, vão caminhar no erro e serão julgados por aquilo que cometeram, porque não quiseram crer na verdade. A verdade esteve entre nós, está entre nós. Porque aqueles que julgam, né, mas a mensagem é tão verdadeira, por que o profeta já partiu, morreu? Se falava que não ia morrer, mas ele não morreu. A morte é quem vai para o inferno. Ele está vivo entre nós. Está aqui nos orientando
se manifestando muitas vezes para muitas pessoas, dando discernimento para nós também. Claro que com o poder e a permissão de Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos, mas se é um enviado de Deus, ele permite que esteja aqui junto a nós. E a verdade é essa. Vocês preferem crer nesses que fazem a vontade de vocês. Pastores e padres, né? Que usam a mídia para ganhar fama, mas não falam a verdade e não fazem aquilo que Deus pede. Agora esse vem com essa estratégia. Fiquem de olho, porque se ele chegar ao ponto de pedir para vocês dobrarem o joelho para receber a hóstia, é porque vocês vão estar adorando. Aqui Jesus fala, ao que ele fala aqui em 2 Tessalonicenses, aí, ó. Ele vai tomar o lugar dele já tomou, já está lá no sacrário, no lugar do sacrário, né? No centro da igreja. E agora as pessoas, querendo ou não, acho que vão dobrar o joelho para ele. Prestem muita atenção nisso. Não caiam nessa conversa. Permaneçam firmes. Aqui nessa mensagem São José fala da adoração, fala do Santo Terço, o valor do Santo Terço, para alimentar a nossa alma. Cada recitação do terço é um afastamento do inimigo da gente. Ele não suporta. Então a gente ama. Nessa mensagem São José fala que Nossa Senhora agradece a cada um que reza o terço, que ela vê o amor que cada um tem por ela. Quantas vezes é repetido, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É dessa forma que tem que ser, firmes. Do contrário, Jesus falou, né? Se meu Pai não abreviasse esse dia, ninguém escaparia. Porque a maioria das pessoas acredita no erro, é mais fácil acreditar no erro. Então ele vai deixar que isso aconteça. As pessoas vão ser induzidas a crer no erro. Lá com Moisés foi dessa forma, né? Um pouquinho só que era para esperar, não tiveram paciência. Preferiram acreditar no erro. Depois receberam aquilo que procuraram. Ana, tem e-mail? De Patos, Minas, manda: boa tarde, povo bom da Palavra Viva de Deus. Quero hoje mandar minhas felicitações para os aniversariantes da semana, em modo especial meu filho Hugo Cacheta e minha amiga Mila Linda, de Altamira, Pará. Abraços e saudades de todos. Estou aqui morrendo de inveja dos meus amigos mineiros. Como gostaria de estar aí com todos vocês. Salve Maria. Ah, que bom, né? Teria bolo de fubá daí. Ana, eu ofereço a próxima música para toda a caravana de São João del Rei, Maria Aparecida, Valdir Faz, Maria Leice, Toninho de Contagem, Josmailton de Guaratã do Norte. Esse é o Eugênio que mandou. Para Donizete, seu pai Alonso, Dona Lourdes de Paraguai, que estão aqui na minha casa. Também para minha querida amiga Camila de Altamira, Pará, que estará de aniversário terça-feira. Para toda a família Conceição. Esse que mandou que foi o Eugênio. Maria Ira da Inglaterra manda: boa tarde, querida Ana Maria, e a todos da família Conceição e todos os irmãos em Cristo. Quero parabenizar a todos os aniversariantes da semana e feliz aniversário à querida amiga Kátia, também a Maria Aparecida e a querida Camila Gomes. E muito obrigada, Camila, pelo carinho. Meus parabéns e feliz aniversário. E é uma grande verdade o que a Santa Teresinha fala sobre os jovens. Eu trabalhei muito tempo com crianças e era uma verdadeira batalha para disciplinar, porque infelizmente os pais estavam sempre ausentes. Motivo: viajando, trabalhando, porque tinham estudado muito e a profissão era mais importante. Enfim, agradeço a todos vocês, querida família Conceição, pelo lindo programa. E se dependesse de mim, eu mudava para Taquara já. Mas tudo está nas mãos de Deus. Grande abraço, saudade a todos vocês. Maria Ira da Inglaterra. Muito obrigado, Sidney Silvia de Minas Gerais. Ela mandou também. A Lena Ferreira manda a próxima música para Daí Nascimento, para a caravana de Minas Gerais e família Conceição e todos que estão ouvindo o programa. Também a Dice pede para avisar se o texto vai ser de manhã ou à noite, dia 10. Tem que avisar para a pessoa. Às 7 da noite, então? Na terça-feira? Fazer a homenagem? Vai ter alguma homenagem? Dia 10 é o dia da arca? Sim. Então pode ser, né? Pode ser às 19 horas, né? Daí quem está lá fora e trabalha, né? Consegue vir, dá tempo de vir. 19 ou 20, então? Que ela foi chamada, acho que foi 20 horas, né? 20 horas. É o horário que ele foi chamado, né? A hora que ele recebeu a água sobre ele, né?
Então, há 53 anos atrás, né? Terça-feira, dia 10? Então, nós vamos... então é às 20 horas, tá? Na Terça-feira, dia 10, né? É. A gente vai comemorar, então, o dia da arca, o dia que o profeta foi chamado. É às 20 horas da noite, então. Tá bom? Não esqueçam, 20 horas. Acabou o e-mail? Acabou. Se possível, com missa, né? Não, mas aí a gente amanhã o padre está chegando hoje, o Alex está comentando aqui, se possível, com missa. Claro que se o padre estiver disponível, a gente vai pedir para ele celebrar a Santa Missa, né? Mas o padre está chegando hoje. E, segundo os comentários, o padre tem bastante problema também, né? De doença. Ele é enfermo. Então nós vamos ver hoje como ele vai chegar, né? Vamos conversar um pouquinho com ele e vamos deixar para conversar mais amanhã. Eu acredito que amanhã já não vai ter a Santa Missa, tá? Vai ser o terço. Eu acredito. Mas se ele disser que não, eu quero celebrar, vai ter a Santa Missa. Vai depender dele, né? Que é uma viagem longa. Então, se ele chegar cansado, precisa descansar, a gente vai permitir isso, né? Que não seja feito, então, a Santa Missa amanhã. A não ser que ele queira fazer. Senão, a Santa Missa começa na terça-feira. E aí, se ele estiver bonzinho, na terça-feira, dia 10, a gente comemora também com a Santa Missa, né? Às 20 horas. Tudo vai... Na segunda-feira a gente vai comentar já sobre isso também, tá? Vamos lá, então, encerrar o programa, né? O programa está chegando ao fim. A gente agradece a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que são firmes na obra. Continuem firmes, pé no chão. Nós vamos vencer. Se Deus quiser, nós vamos vencer. Junto com vocês todos que nos acompanham e nos apoiam. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.